A medida que eu vou usar é um pote de margarina de 500 gramas. Vamos precisar de 3 medidas de argila, duas medidas e meia de cimento. Após coar, misture bem a argila com o cimento antes de colocar a água. Agora misture água aos poucos. Continue colocando água até ficar nessa consistência. Nem mole demais, nem dura demais. A forma pode ser um baldinho como esse ou um vasinho comprado em lojas de utilidades. Deixe o vaso secar 24 horas na sombra antes de desenformar. Pressione levemente a borda da forma para ajudar a desenformar o vaso. Vire a forma para terminar de desenformar. Com a faca, apare as arestas do furo do vaso. Os defeitos do vaso eu vou corrigir com a massa mais molinha mais para frente no vídeo. Vire o vaso e apare as arestas da borda do vaso com a faca. Esse defeito na borda do vaso é só continuar desbastando com a faca que ele vai corrigir. Aí você tem duas opções, ou você apara a borda do vaso para deixá-la mais arredondada, ou você deixa a borda mais quadrada. Para fazer a massinha de acabamento, a gente vai precisar de mais ou menos 2 dedos de altura no potinho de margarina de cimento e mais ou menos 3 dedos de altura de argila no potinho de margarina.
Coe a argila e o cimento. Misture a argila com o cimento. É muito importante misturar a argila com o cimento antes de colocar a água, para evitar que apareça pelotas na massa. Coloque água e misture bem. A textura dessa massa agora vai ser diferente da primeira, ela vai ficar mais aguada. Agora vamos passar essa mistura toda no vaso com a ajuda de uma buchinha ou espuma de colchão. À medida que você passa essa mistura no vaso, ele vai absorver um pouco do excesso da água e vai formar uma massinha bem homogênea. E aos poucos vai cobrindo todo o defeito do vaso. Passe várias vezes até cobrir todos os defeitos do vaso. Deixe secar um pouco até chegar nesse ponto. Perceba que ela não gruda mais no meu dedo. Mas é importante não deixar secar demais. Agora passe a mão por todo o vaso para tirar o excesso dessa areinha que fica da argila. Isso vai ajudar o vaso a ficar bem mais liso. Tire o excesso dessa massa na borda do vaso. Para ficar mais liso, molhe um pouquinho sua mão
e passe em volta de todo o vaso novamente. Após terminar essa etapa, espere cerca de 6 horas para começar a envernizar o vaso. O verniz que nós vamos utilizar é o verniz para madeira embuia. Você pode diluir em 2 partes de verniz para 1 parte de água raiz. Você pode utilizar o copinho de cafezinho como medida. Misture bem e vamos aplicar essa mistura no vaso. Você pode dar 2 demãos. O verniz vai ajudar a selar o vaso, evitar a infiltração da água e ao mesmo tempo vai dar acabamento à peça.